Olá, aqui é Thaís Oliveira, mestranda do ProF na Rural. Vou reapresentar o meu mapa conceitual aqui, uma vez que a primeira gravação saiu sem o som. Então, espero que dessa vez a gente consiga ter aqui uma dimensão do que foi preparado para esse momento. A disciplina Problemáticas da Educação Física partiu da leitura de 2 livros. Um deles foi Os Desafios da Educação Física Escolar, Temáticas da Formação e Serviço no ProF, em que nós nos debruçamos através de 6 semanas, em 6 capítulos diferentes, como textos base das nossas discussões. E a 7ª semana foi contemplada com o livro Pedagogia do Oprimido, do educador Paulo Freire. Na primeira semana, o capítulo 7, Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Esse é um capítulo bem denso que apresenta a educação física escolar como um componente curricular e o momento atual em que nos encontramos entre o não mais, o que não mais fazemos, e o que ainda não sabemos exatamente o que fazer. É uma maneira como o autor se refere ao momento presente. O capítulo segue apresentando as categorias de atuação docente. Eu não vou conseguir detalhar todo o mapa nessa breve apresentação, mas já adianto que as outras setas com colorações distintas, né? Para esse capítulo 7 a gente está usando aqui essa coloração azulada. As outras setas com as colorações distintas são aquelas que fazem relações externas, né? Com temáticas trabalhadas em outras semanas. E aqui, no mapa conceitual, elas estão sendo apresentadas a partir dos artigos principais de discussão. Certo? Então, seguindo aqui pelas categorias de atuação docente, nós temos três categorias caracterizadas por suas práticas. As práticas tradicionais, fundadas na esportivização, em que há uma supervalorização do modelo esportivo e uma desvalorização dos conteúdos não esportivos. A gente tem ali o favorecimento da exclusão e da desigualdade de gênero, por essas razões que muitas vezes a gente não consegue integrar diferentes sujeitos com diferentes habilidades, enfim, integrar a diversidade nas suas práticas fundadas no esporte e na competitividade. Para que a gente consiga romper com isso, a gente fica aí com a categoria com a caracterização das práticas inovadoras ou renovadoras, né? Que é um salto entre o processo de esportivização e o que se propõe a fazer a partir do momento de ruptura com essas práticas mais tradicionais e com as outras questões envolvidas, aí, como mencionado, a desigualdade de gênero, a exclusão. Né? Essas práticas contemplam conteúdos não esportivos e também nos seus planejamentos os sentidos e significados atribuídos pelas pessoas envolvidas nesse processo de ensino e aprendizagem. Essas práticas também aparecem integradas ao projeto político-pedagógico da escola, com a educação física tendo aí um papel mais importante, mais marcante nessa estrutura escolar. Pelo menos é o que se deseja, é para onde temos tentado caminhar. Né? Ainda as práticas caracterizadas pelo abandono da prática docente, que a gente também conhece como rola-bola. É importante mencionar que essas 3 formas de atuação, elas não precisam estar isoladas umas das outras. Muitas vezes elas ocorrem no mesmo profissional, de acordo com o momento da sua trajetória, de acordo com a quantidade de escolas em que ele tem que trabalhar, enfim, com uma série de outros fatores envolvidos aí nessas questões. Mas é uma característica muito importante, porque entre o que se fazia em relação à esportivização e a inovação ou a renovação, muitas pessoas acabaram se sentindo inseguras diante da novidade e acabaram recaindo nessa situação que a gente chama de rola-bola. Outros fatores também acabam influenciando nisso, né? E eu vou aqui dar um salto para as questões relacionadas à precarização da profissão docente, né? Em que quando a gente vai analisar as categorias de atuação docente,
a gente analisa diante da transformação que a área vem passando, das condições objetivas de trabalho encontradas, da cultura escolar em que essa educação física está inserida e das disposições sociais desse professor para a sua atuação docente, né, atualizadas ali no contexto escolar. Então, a gente encontra, às vezes, professores com as mesmas condições de trabalho, desempenhando diferentes tipos de atuação, né? Então, mesmo diante de uma precarização, ainda assim, a gente entende que é possível arrumar em direção a práticas inovadoras ou renovadoras. Então, é feito através do texto, também representado aqui nesse mapa, um aprofundamento sobre essas análises, né? E aí eu destaco algumas relações importantes que foram sendo traçadas entre as diferentes semanas. Tá? Vamos observar diferentes setas e em diferentes gramaturas e textura ali, sei lá, mas que estão aí buscando conectar todo esse conhecimento tratado ao longo das semanas. Tá? No segundo capítulo, a gente vai passear entre a relação da dicotomia entre teoria e prática, né, em que busca-se a superação disso através de uma maior integração entre essas duas faces do conhecimento. No capítulo 1, que foi trabalhado na terceira semana, foram apresentadas as leis brasileiras relacionadas à educação física escolar. Então, a gente aborda aí, através das LDB, as diferentes visões, né, as diferentes ocorrências da educação física, antes enquanto apenas uma atividade, atualmente já como uma disciplina escolar integrada à proposta da escola, de uma maneira mais integrada, uma proposta educativa, né? Então, esse capítulo ele se debruça sobre a obrigatoriedade, sobre a facultatividade e o que fica mais importante, assim, na minha visão nesse momento, é a questão relacionada à cultura da dispensa das aulas, né? Das dúvidas que as legislações deixam, das brechas, e de como as pessoas se apropriam dessa legislação para conceder as dispensas das aulas, né? A quarta semana segue no capítulo 6, tratando do afastamento da indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. E aqui a gente tem um tema bem relacionado lá com a questão das atuações docentes, né, das categorias de análise, especialmente eu vejo presentes as condições de trabalho e as disposições sociais do professor, não dissociadas naturalmente da cultura escolar e da transformação da educação como um todo, né? Não só a educação física, mas a educação tem demandado transformações que nós estamos aí buscando encampar no nosso cotidiano. Então, essa parte do capítulo 6 trata aí do afastamento das aulas e da indisciplina, trazendo a responsabilidade para o professor, né, num esforço conjunto entre escola, família, né, para a superação desses problemas. O texto traz também algumas propostas mitigadoras para o problema. Na semana seguinte, vamos ao capítulo 5, e é a quinta semana, em que são tratadas inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Muito sobre esse assunto foi tratado no início, quando a gente fez uma abordagem relacionada à esportivização, né? Esse texto traz também os desafios a partir dos aspectos históricos, né, das diferentes organizações do esporte em relação à educação física escolar, e trazendo a ideia de que hoje a gente tem aí uma proposta relacionada à superação da esportivização, comprometida com a transformação didático-pedagógica, para que a gente tenha aí uma ampliação do repertório cultural e motor, uma ressignificação do esporte, né, diversificando métodos, conteúdos e práticas, e trazendo para a discussão e para a fruição, para o conhecimento, para a aprendizagem, o esporte da escola, que é diferente do esporte, né, tradicional, que ele é só transplantado para a escola. O esporte da escola ele é ressignificado de acordo com a realidade em que ele se insere. O capítulo 8 fecha com a questão de gênero,
foi largamente discutida nos nossos encontros presenciais, né? Parte da condição de diversidade que temos em relação à orientação sexual, sexo, gênero, para os desafios encontrados diante da desigualdade, em que temos que decidir se vamos trabalhar pela reprodução ou pela superação dos problemas encontrados. Fechamos as 7 semanas com Paulo Freire, em que ele traz a noção da dialogicidade, né, e da libertação para a compreensão e a transformação da realidade em que estamos inseridos, né? Traz uma mensagem de otimismo, de esperançar diante de tantas problemáticas, ainda assim é possível desenvolver uma praxis comprometida com essa transformação. É isso, eu vou procurar postar esse trabalho juntamente com outro que anteriormente foi inserido.